Oi, pessoal! Estou aqui mais uma vez com o terapeuta de cães Bruno Leite, nosso guru de comportamento canino, para desvendar um mito que caiu há pouco tempo. O mito da dominância. Vamos lá, depois da vinheta. Quando você me contou que não tinha cão dominante, eu confesso que eu fiquei um pouco chocada, assim, porque eu sempre achei que tinha cão dominante e cão submisso. Inclusive, nos vídeos mais antigos do canal, eu sempre disse, Cleo é submissa, Pandora é dominante. Porque a Pandora é dominante, porque a Pandora é dominante. Eu mesma já falei isso várias vezes, mas nós estamos aqui para evoluir, né? A ciência é uma coisa que sempre avança, os estudos estão sempre avançando, e eu acho que faz parte do ser humano a gente mudar de pensamento e aprender, né? Inclusive com outras pessoas que são estudiosas. Então eu estou disposta a mudar minha opinião, porque eu sempre achei que a Pandora era dominante. Eu estou disposta a mudar minha opinião. E eu gostaria que você explicasse pra gente, assim, como assim a dominância é um mito? Como assim não existe cachorro dominante? Como assim tudo isso? Assim, realmente foi um choque pra mim. Por favor. Como assim? Tipo, primeiro explica assim, qual era o pensamento anterior, para o pessoal entender, e aí você explica qual é o pensamento de agora, e aí eu acho que vai dar para entender, e eu espero também que você me convença, porque realmente você mudou uma chave na minha cabeça aqui, quando você falou, eu falei, não, peraí, então tudo que eu achava não é. Então conta aí pra gente, pros nossos seguidores aí, como é que era antes o pensamento da dominância, da onde ele veio e por que a gente achava isso? E o que mudou depois? Então, Helena, primeiro é importante falar sobre isso da ciência que você comentou, né? Que a ciência ela tem o princípio da refutabilidade, ou seja, a verdade que vale é aquela verdade que não conseguiu ser refutada ainda. Não é? Ou seja, a verdade para a ciência era a teoria da dominância, até aproximadamente os anos 90, começo dos anos 90, era assim, né? Existia o lobo alfa e o cão alfa, né? Que exerciam dominância. O líder da matilha. O líder da matilha, exatamente. Então, assim, até os anos 90, no começo dos anos 90, isso era aceitável, porque para a ciência isso também era aceitável. Não é? Só que foi refutado, não é? Esse é o princípio da refutabilidade, né? Do Karl Popper, né? Que tudo, a verdade é só aquilo que não foi refutado. Não é? Então, assim, se não foi refutado, é a verdade, por enquanto. Né? A ciência está sempre aberta, pode ser que amanhã a verdade mude, mas por enquanto essa é a verdade da ciência. Não é? O que a gente tinha antes era um estudo todo feito com lobos de zoológico. Não é? Ou seja, você tinha lobos de diversas alcateias diferentes que eram colocados juntos dentro do zoológico, né, numa grade, e o estudo era feito a partir disso, pelos etólogos, pelos biólogos da época. E o que eles percebiam era que aquele que era mais agressivo, mais forte, não é, era aquele que conseguia, que obtinha os melhores resultados, enquanto aqueles mais fracos, mais submissos, que mostravam sinais de submissão, não é, eram aqueles que não conseguiam nada. Comiam depois, se sobrasse e tal, acabavam comendo o que o pessoal do zoológico dava. Não é? Mas era toda feita em lobos que não tinham vínculo nenhum. Não eram lobos sem vínculo. Eram lobos que foram colocados aleatoriamente ali dentro e que não tem nem a opção de fugir. Não é? Porque se você cerca, vira quase uma arena de UFC. Não é? Onde fica em pé aquele que bater mais. Não é? Então não tem nenhuma possibilidade de fugir, de buscar um novo território, de formar uma nova família, né? Então os lobos só podiam lutar, eles não tinham outra opção, ou lutar ou se submeter para não morrer, não é? Então você tinha mais ou menos dois comportamentos, um que queria matar e o outro que queria sobreviver e simulava até uma morte para não morrer, né? Que é aquele virar de barriga para cima, esse tipo de coisa, não é? Em 1990, se não me falha a memória, eles começam a reintegrar o lobo no parque de Yellowstone. Não é? E aí começam os estudos com os lobos vivendo na selva, né? Como eles se organizam naturalmente. Não é? E aí você começa a ter as famílias se formando e os biólogos perceberam que eles se organizavam em famílias sempre. Em famílias onde o pai e a mãe davam as ordens, né, e os filhos obedeciam. Você tinha filhos mais velhos, filhos mais novos. Os filhos mais velhos dos lobos ficam até mais tarde com os pais para ajudar na criação do irmão, né, do irmão mais velho, ou seja, uma cooperação ali. Não é? Enquanto isso, eles vão ficando mais fortes para saírem já adultos para conquistar uma nova família. Não é só os pais têm direito de acasalamento, nos lobos, isso é assim. Então você percebeu que é um laço baseado na cooperação, que tem muito menos briga. Tem briga, evidente que tem briga, família também briga. Né? Irmãos brigam, todo mundo briga.
não é? Mas que você tem uma definição muito mais pela cooperação do que pela dominância. Né? Você não tem aquele lobo alfa que manda em tudo, que é o único que faz tudo e usa a força para dominar os outros. Você tem o pai que organiza a família, não é? E os irmãos que ajudam os irmãos mais novos e ajudam os pais a criar esses irmãos. Então é uma relação toda baseada em cooperação e não em uso da força. E aí começa a mudar a coisa do líder da matilha. Aí você já não tem mais aquele lobo que usa a força contra todo mundo, né? Ou que tem uma energia de líder, como era muito comum. Eu também já repeti isso, porque eu acreditava na teoria da dominância também, não é? Como quase todo adestrador começou na minha época, né? Isso era muito repetido. Então eu também dizia, aquele que tem energia de líder, que se o filhote nascer com energia de líder, ele toma a liderança até do pai. Não, isso não acontece na vida natural. Na vida natural isso nunca aconteceu. O filho sempre obedece o pai e o filho sempre cria o irmão mais novo e aí sai para formar a sua própria família. Então os laços eles são baseados nisso, na cooperação. Não é? Se você pegar o histórico de lobos e cães, até a conformação física, não é? É uma conformação física mais branda, não é? É muito parecida com a nossa conformação física em relação ao macaco. Né? Ou seja, a gente aprendeu a cooperar muito mais, a gente ajuda muito mais, a gente vive muito melhor em sociedade do que os macacos e até a nossa conformação física, a mudança é parecida com a conformação física da mudança entre o lobo e o cachorro. O crânio dá aquela diminuída, né? Os traços brutos vão sumindo, não é? Porque você é muito mais calmo, você é muito mais manso, muito mais equilibrado, briga muito menos. Então, assim, você tem uma mudança até física na estrutura entre cachorros e lobos, né? Como nós e os macacos, por exemplo. Você antes tinha essa estrutura onde o macho dominava pela força, ou a fêmea, a alfa, dominavam pela força. Agora você tem uma estrutura onde os lobos cooperam entre si e você tem um laço de família envolvida. E se percebe que aqueles sinais que eram dominância e submissão passaram a ser sinais de afiliação. Ou seja, o filho exibia aquele comportamento do pai, não é? Para reforçar laços de grupo, reforçar laços familiares. Então é uma relação que se parece mais do que a nossa, do que aquele modelo anterior de lobos que se viviam numa arena de gladiadores. A realidade na selva se mostrou uma realidade muito diferente. Né? E aí caiu o mito da dominância e eles falaram, não, as relações se dão pela cooperação e não pela dominância. E aí você trazendo isso para os cachorros, que é o que importa para a gente, né? Porque essa teoria nasce com os lobos e é replicada para os cachorros. Não é réplica porque, se veio do lobo, então vamos repetir que deve ser a mesma coisa. Só que aí a gente começa a ver, você tem vários estudos que mostram isso. Estudo com os cachorros eles se organizam de maneira diferente. Primeiro que é um grupo muito maior, é um grupo que não tem nem parentesco, é um grupo onde todo mundo acasala com todo mundo. É muito comum quem vive no interior, já viu essa cena uma série de vezes, de 10, 12 machos querendo acasalar com uma fêmea. Que coisa de alfa é essa, se todo mundo pode acasalar com todo mundo? Não pode acasalar ao mesmo tempo. Fisicamente, possível. Então não tem como. Mas normalmente quando um acaba, o outro entra e tal, enfim. E não importa se é pai, filho, mãe. Não vai saber, vai lá e acasala. O cachorro ele liga muito menos para isso, né? Ele não tem uma hierarquia fixa. Normalmente o cachorro, que é aquele que se dá melhor no grupo e que é mais seguido pelo grupo, é aquele cachorro mais sociável. Aquele que se dá melhor com cães que moram em outras ruas, que são de outros bandos. Normalmente esse é o que é mais seguido. Ou seja, é parecido com a gente nesse caso. É isso que eu ia falar, igual a gente. O mais popular é justamente aquele que é mais seguido. Aquele que interage melhor, que faz mais política, é aquele que as pessoas seguem mais, né? Assim como o cachorro. Né? Então esse cara é o que se dá melhor na vida dos cães de rua. Então os outros tendem a seguir ele. Ele se dá melhor na vida porque ele explora mais, como ele não sai brigando com todos os cachorros, ele consegue entrar em outros territórios e comer também. Né? Então os outros cachorros tendem a seguir mais ele. Né? Então é essa teoria que a gente tem hoje. E a teoria que substitui essa coisa da briga é uma teoria de potencial de retenção de recurso. Potencial de retenção de recurso é aquele cachorro que valoriza mais um recurso, ele tende a lutar mais por aquele recurso. E o outro cachorro que valoriza menos tende a entender que se entrar naquela briga, ele vai se machucar muito e ele não liga tanto para aquele recurso e ele recua. Tanto que é muito comum. Antigamente a gente dizia que, olha, o cachorro alfa, ele é alfa todo o tempo. Ele é alfa 100% do tempo. Não é? Então ele controla a comida, ele controla os recursos da casa, ele controla tudo. A porta, tá sempre vendo o que está acontecendo. Controla os brinquedos, é tudo dele. Mas a gente não vê isso acontecendo na vida real.
O que a gente vê com quem tem mais de um cachorro é que um cachorro protege mais o brinquedo, o outro protege mais a comida, E eu vejo o outro exatamente liga isso. mais para a atenção do dono. É exatamente isso, ou seja, eles valorizam coisas diferentes. Às vezes valorizam até porque o outro já estava valorizando. Ele chegou depois, pô, esse cara aqui gosta muito de comida, eu não vou me meter na briga com ele porque ele gosta muito. Então eu vou valorizar esse brinquedo, ou vou valorizar a atenção. Cada um valoriza a sua coisa e manda naquela coisa. Isso é muito comum acontecer. A Pandora protege mais a comida, se ela tá comendo e a Cleo chega, ela rosna e avança na Cleo, ela protege mais a comida. E a Cleo, se tiver com um brinquedinho, a Pandora não chega perto, porque a Cleo protege mais os brinquedos. Exatamente. Ou seja, cada um tem o gosto subjetivo aí, né? Eu prefiro brinquedo, eu prefiro atenção, eu prefiro comida, e cada um defende aquilo que, quando eu tô comendo, você não se mete, mas também quando você tá brincando, eu não me meto. Ou seja, se você mostrou muito que quer aquilo, eu vou recuar porque eu não quero tanto. É mais ou menos como a gente hoje, né? Brigar por um pimentão. Eu não vou brigar por um pimentão. Na verdade, minha mãe Minha mãe briga. Na verdade, até é um instinto de sobrevivência, né? Porque eu não vou me meter numa briga e arriscar minha sobrevivência, arriscar minha vida por uma coisa que eu não tô... Não seria nem natural essa história de lobo alfa, porque, assim, o lobo mais brigão é aquele que tem mais sucesso. Não, o lobo mais brigão é aquele que morre mais rápido, então não tem mais sucesso. Seria burrice da natureza, o lobo já teria entrado em extinção há muito tempo. Né? Se aquele que arrisca mais a vida é o que tem mais sucesso, então a espécie já teria acabado. Porque vai morrendo cada vez mais rápido, acabou a espécie, não ia progredir nunca e nunca ia virar o cachorro. Então, assim, e é necessário entender que essa teoria que vem dos lobos, elas se aplicam menos ainda aos cachorros, né? Porque elas são espécies diferentes, né? Tem algum momento da história que elas se separam. Sim. Não é? Que é justamente quando os cachorros, eles chegam nas aldeias, começam a rodear as aldeias, os lobos, no caso, começam a rodear as aldeias, começam a comer as sobras dos seres humanos, a comida dos seres humanos, o osso, né? O ser humano comia um boi, largava o osso, o lobo vinha e comia, e ele vai se aproximando. E aí você tem uma separação. Você tem esses lobos que ficam muito próximos dos seres humanos e tem os seus filhotes ali, e tem os lobos mais tímidos que se afastam. Não é? Porque tem medo e prefere viver na selva com outros lobos. Então você separa aí, você cria um cachorro cada vez um lobo mais sociável, né? E o lobo cada vez um lobo menos sociável. Então muito provavelmente esse lobo que a gente tem hoje é um lobo muito menos sociável do que o lobo que gerou o cachorro. O lobo que gerou o cachorro já era um lobo que queria se aproximar, era um lobo mais curioso, enquanto esse lobo que vai para a selva é sempre mais tímido. Então hoje a gente tem lobos mais agressivos com seres humanos que a gente tinha naquela época e cachorros cada vez mais sociáveis. Então eles vão se aproximando e acabam virando animais de estimação, ferramentas de trabalho e até reserva de comida para invernos mais rigorosos, porque você tem aqueles cachorros sempre ali, aqueles lobos protocãs, que a gente chama, né, que ainda é a virada de lobo para cachorro, sempre ali, por perto e tal. Numa dessa aqui, um inverno muito rigoroso que não tem caça, vai o cachorro mesmo. Passa a ser muito útil para o ser humano ter o cachorro por perto. Ele dá alarme quando tem outros predadores, ele come o resto de comida, impedindo que chegue ratos e outras pragas, vermes, esse tipo de coisa, né? Então evita doenças também. Então a relação é beneficamente mútua. Não é? Ou seja, para os cachorros vale a pena chegar perto de seres humanos e para os lobos não vale a pena porque eles são muito tímidos. Então você separa completamente a espécie. E essa espécie que vive com seres humanos já é uma espécie que está acostumada com o ser humano, é uma espécie muito mais calma, é um lobo que cada vez se aproxima mais até virar animal de estimação. É engraçado que esse negócio da dominância se popularizou muito com o César Millan, né? O César Millan tinha essa coisa do líder da matilha e tem até um programa que eu vi que ele ensina a escolher o filhote, que ele fala que tem que ser o neutro, que não pode ser o filhote submisso, mas também não pode ser o filhote dominante, tem que ser o filhote neutro. E ele fala muito disso. E algumas pessoas me perguntam, o que você acha do César Millan? E esses programas, eu não sei como é que tá o César Millan hoje, se ele já mudou de opinião e tal, porque eu não acompanho. Mas esses programas mais antigos que passavam no Animal Planet e tal, ele tinha muito essa coisa do líder da matilha, né? Inclusive, acho que ele lançou um livro, o líder da matilha. Ele tinha esse título, né, de líder da matilha, seja o líder da matilha, seja o líder do cachorro. Então, ele tá ultrapassado, né? Sempre foi, né? Sempre foi ultrapassado, né? Assim, ele tem, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, ele tá ficando um pouco mais positivo. Não é? Tanto que teve um livro que ele chamou, o Dr. Ian Dunbar, que é um especialista em adestramento, um veterinário especialista em comportamento, para escrever a orelha do livro, que é um dos ícones do adestramento positivo. Então a gente percebe que ele tem uma mudança acontecendo nele, né? Mas que não é viável, né, para ele financeiramente também mudar completamente hoje. Ele precisa manter aquele histórico dele, senão se ele mudar completamente ele perde os fãs dele. Mas assim, ele defende, é uma ideia ultrapassada, ele lida com cachorro há muitos anos, numa época
em que ainda se pensava assim, que por algum motivo, seja financeiro ou seja realmente ideológico, né? E é isso que acontece muito. As pessoas tratam isso como ideologia, como paixão, como religião, e não é. É só uma coisa que era uma teoria científica que foi refutada. E hoje não é mais uma teoria científica. Você pode acreditar. Nenhum, né? Não é pecado nenhum você também... eu estava errado. Claro. E a pessoa pode até acreditar, mas tem que acreditar sabendo que é um mito. São crenças, né? São crenças, exatamente. A pessoa tem uma crença de que existe dominância. Já está provado que não existe, mas ok, não é? Eu tenho a crença de que o Flamengo é o melhor time do mundo. É uma crença minha, é paixão, fazer o quê? Vamos entrar nesse mérito. Pois é. Vamos entrar nesse mérito de futebol. Mesmo porque eu nem tenho time, cara. Não sei nem o que é impedimento. De 4 em 4 anos eu aprendo o que é impedimento pra ver os jogos da Copa e esqueço, porque tá muito tempo entre uma Copa e outra, eu não lembro. E como isso muda no nosso dia a dia? Bom, a Pandora fez 5 anos recentemente, então eu tenho ela há 5 anos. 5 anos atrás eu tinha outros pensamentos também e não tinha muita noção dessas coisas. Eu sempre tratei ela com essa visão de que eu que tinha que ser a líder. Então tudo era na hora que eu queria. Eu só dava o alimento se ela fizesse alguma coisa por mim antes. Sempre, quando fosse passar por uma porta, eu passava primeiro. Sempre que ela fosse ganhar qualquer coisa, ela tinha que fazer algum comando pra mim. Às vezes, na hora de brigar, eu fazia um método de encarar o cachorro nos olhos até ele desistir, para mostrar que eu sou a líder. Então, eu sempre eduquei as minhas 2 cachorras, a Cléo tem 4, a Pandora tem 5, com esse pensamento de que eu tinha que ser a líder da casa. Inclusive, várias vezes eu falo, tem que ser a líder da casa, tem que ser a líder da casa. E eu sempre criei as minhas cachorras dessa forma. Beleza, já que não existe esse negócio de dominância, né, de cachorro dominante, como que isso muda no meu dia a dia com as minhas cachorras? O que eu fiz esses 5 anos estava totalmente errado, eu podia ter gerado um problema, ou funcionou? E como que eu devo lidar com as minhas cachorras com desobediência, quando as cachorras, quando me desafiam e tal, quando são teimosas? Como que eu devo lidar sem ter esse pensamento de líder? Então, Helena, é assim, se as pessoas ainda fazem, é porque funciona. A gente não está dizendo que não funciona. Funcionar, funciona por causa da teoria de reforços, não por causa de dominância. Não é? Porque é reforço negativo. Né? Você inserir um desconforto para conseguir um resultado. Isso é ciência. Isso dá resultado. Né? Ou você inserir Se você coloca a mão no fogo e se queima, você nunca mais vai botar. Exatamente. Mas também você vai ficar traumatizado no fogo. Exatamente. Essa é a questão. O que é resultado? Né? O que hoje a gente discute é o que é resultado. É só conseguir que o cachorro exiba aquele comportamento? Se for isso, tanto faz se você usa dor, se você usa briga, se você usa reforço positivo. Se o seu objetivo é só conseguir aquele resultado. Mas se o seu objetivo é ter uma relação saudável com o seu cachorro, aí você já começa a entrar numa outra esfera. Porque se você quer uma relação saudável, será que você deve inserir desconforto o tempo inteiro no cachorro para ensinar alguma coisa? Já que a gente tem um reforço positivo, que é o inverso disso, que a gente insere uma recompensa quando a gente quer um resultado, quando a gente quer um comportamento, quando a gente insere uma recompensa para conseguir um resultado de comportamento, a gente não está gerando efeito colateral nenhum. Talvez frustração se a gente retira essa recompensa, mas frustração, no caso dos cães, pela relação que eles têm com a gente, é uma coisa muito menor. Agora, quando você insere desconforto, você liga o mecanismo de esquiva e fuga do cachorro, que é aquele mecanismo que gera o medo. Não é? Então você está afastando o seu cachorro cada vez mais de você, ou tornando ele muito dependente de punição. O cachorro só obedece se for punido. Exatamente. E toda punição ela tem uma relação com o ambiente. Não é? Então, se você pune um cachorro naquele ambiente, aquele ambiente passa a ser punitivo. Então, a chance dela ficar ansiosa naquele ambiente é muito maior. E outra, eles mostram no programa, tipo, César Millan é maravilhoso, porque aquele cachorro não aceitava ninguém dentro da casa e agora aceita. Beleza, mas e daqui a um mês? Tipo, aquilo deu certo pra filmar. Mas e o resultado desse cachorro depois de um mês, né? Porque a gente só vê aquele episódio. A TV prioriza a mágica acontecendo ali, né? Tanto que eles gostam de mostrar 3 minutos depois, tipo, olha que genial, olha como funciona rápido, qualquer um pode fazer. Né? Então ele prioriza isso. Agora, o resultado de longo prazo que você não percebe. Primeiro que é cientificamente, punição ela tem um efeito na hora. Ela tem um efeito de curto prazo. Aquele negócio de balançar latinha com moeda dentro. Você pode gerar medo. Jogar água. Exatamente, tudo isso. Aí depois o cachorro não gosta de tomar banho. Até o próprio César Millan não defende, né? Tem outros adestradores da TV que defendem isso.
Agora, também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você está causando um desconforto para conseguir um resultado. Só que aí você consegue um resultado de comportamento imediato, mas tem um resultado péssimo de relacionamento com o seu cachorro. Porque ele acha que você é um agente punitivo. Né? Enquanto você pode ser um agente reforçador. O que normalmente a gente faz? Diante daquela circunstância onde ele exibe o mau comportamento, eu ensino um comportamento novo. E começa a recompensar esse comportamento novo e não recompensar o antigo. E ele troca um comportamento pelo outro. Um exemplo, a Cleo rói o rodapé dali quando eu não estou. Na minha frente ela nunca rói, mas aquele rodapé está ruído. E eu sei que é ela. E aí, como que eu vou ensinar pra Cleo que não é pra roer o rodapé? Como que as pessoas vão ensinar os cachorros sem brigar? Você não tem como ensinar quando você não está em casa nem brigando, né? Esse é um problema geral. Beleza, ela tem que estar sem energia, tem que passear mais, tem que ter um enriquecimento ambiental. Exatamente. E tem que cortar o acesso. Se ainda assim ela continua, você tem que cortar o acesso. Tem aquelas pessoas que falam assim, meu cachorro fica revirando lixo. Você está competindo com comida. Exatamente. Você tem que primeiro saciar o cachorro no que ele precisa. Né? Que é o gasto de energia mental, que é o passeio, né? A necessidade de atividade física, enriquecimento ambiental, é você interagir com o seu cachorro, isso é muito importante, é que nem um filho. Você tem que interagir, brincar com o cachorro, fazer carinho no cachorro. Adestrar, né? Adestrar o cachorro. Uma das coisas que você falou que fazia com elas é uma coisa que como adestrador positivo, eu defendo também. Que é você pedir um comando pro cachorro antes de fazer as coisas. Isso é importante também. Se você quer, por exemplo, vai botar em cima do sofá, senta. Fica, espera um tempinho e aí você coloca, aí dá recompensa. Isso é ótimo, isso melhora a comunicação. Pelo menos eu não reclamo. Não, e você não está punindo, pelo contrário, você está dando uma recompensa. Pode vir no sofá, quer entrar no quarto, senta, fica, quando entra, que não é preciso você fazer isso o tempo todo. Mas é interessante que você faça também para criar uma comunicação com o cachorro. Uma linguagem única, né? Exatamente. O lance é esse, é você criar um idioma que você consiga passar as regras pro cachorro. Tá, agora vamos supor, o meu cachorro rouba meu chinelo e destrói meu chinelo na minha frente. Beleza, se eu não estiver em casa, fica difícil. Mas na minha frente, ele rouba o chinelo, destrói o chinelo, tá roubando tudo, eu tenho filhote de 3 meses. Como que eu vou ensinar esse filhote de 3 meses sem usar essa coisa de líder? Sem brigar, sem fazer um shh? Porque o meu método é shh. Pra ele aprender. Porque uma coisa é um cachorro que rouba o chinelo pra chamar sua atenção. Outra coisa é um cachorro que rouba seu chinelo porque nunca ninguém disse pra ele que o chinelo não pode. As minhas cachorras, eu deixo meus chinelos todos espalhados. Tudo que é meu, eu posso deixar espalhado. Elas não pegam nada meu. Elas só pegam os ossinhos delas. Então, como ensinar pra um filhote que não pode pegar alguma coisa sem usar o shh? Porque é o meu método. Então, o problema desse método é o seguinte, é que, mais uma vez, você está mexendo com os laços entre você e seu cachorro, está criando medo no cachorro, está afastando ele de você, na verdade, porque a tendência dele é recuar cada vez mais. A sua presença, que era boa, passa a não ser tão boa assim, não é? Então, assim, você consegue identificando por que está pegando seu chinelo. Se é um filhote, é um comportamento normal de filhote, ele não aprendeu o que é certo ainda, ele não sabe o que pode pegar, então é normal que ele exiba. O que você deve fazer é, o filhote, ele tem que ter o mínimo de estímulo possível que ele não possa pegar enquanto ele está na fase de aprendizado. E você sempre chamar ele para brincar com o brinquedo. Pegou o seu chinelo, por acaso você deu mole um dia, você vai tirar o seu chinelo, chamar ele para o brinquedo e brincar com o brinquedo. Só isso. Ele vai aprender a não pegar chinelo. Não precisa brigar, ele vai aprender a não pegar chinelo a partir do momento que ele não pega chinelo. Você já tentou fazer isso? Não, eu faço meus clientes, todos os meus clientes. Tipo, o chinelo não, querido. Daqui esse chinelo. Mas aí a questão é emocional, ele tem que também ter autocontrole, tem que se controlar para não brigar. Pois é, porque o mais difícil é de adestrar as pessoas. Exatamente. Por isso que o filhote... Porque na hora que o cachorro abaixa e faz xixi no tapete na sua frente, olhando na sua cara... É complicado você ficar, tipo... Sim, por isso que é importante o confinamento quando é filhote, para aprender o xixi no lugar certo, aprender o que ele pode roer, o que ele não pode, porque dentro do espacinho que ele vai estar, vai ter todos os brinquedos dele e vai acostumar a morder aqueles brinquedos. Né? Saiu, foi morder outra coisa, você vai chamar ele. Né? Uma coisa que a gente chama de interrupção positiva, que é criar um comando qualquer para ele vir até você para brincar de outra coisa, entendeu? Então ele vai pegar, vai morder aquele móvel que você não quer, você chama de volta. E essa fase do confinamento era... Porque eu prendi a Pandora ficava só na cozinha na área durante 1 ano. E aí alguém me perguntou, Lina, mas como que você começou a liberar a casa? Como é que foi esse processo? Eu falei, no início, por exemplo, eu ficava 1 hora por dia com ela na sala, depois eu vi um filme de 2 horas, e com o tempo ela foi ganhando a casa e ficando mais tempo dentro de casa. E só 1 ano depois é que ela foi ficar sozinha em casa, mesmo porque eu tinha medo que ela pegasse alguma coisa errada e se machucasse. Tomada, fio, sei lá o que pode acontecer. É esse tipo de cuidado que a gente tem um ambiente que eu não tô controlando. A gente tem que ter com um cachorro também. Então, mas quanto tempo essa história do confinamento quando é filhote, que
sou super a favor, até que idade, ou até que momento esse filhote tem que ficar confinado e a gente pode liberar. Lembrando, eu deixava a Pandora na cozinha, na área, mas eu fazia tudo lá. Eu dava comida lá pra ela não associar como castigo, né? Sim. Então, eu brincava com ela lá, eu dava comida com ela na cozinha, eu ficava horas no chão da cozinha brincando com ela. Eu interagia com a minha cachorra, normal, só que não na sala. Eu ia pra cozinha. Então, eu fazia muito isso com a Cleo. Por exemplo, como a Pandora já tinha 1 ano, eu não queria prender as duas, né, porque eu achei judiação com a Pandora, então eu deixava a Cleo solta, porém eu ficava controlando. Bebeu água, ou então depois da alimentação, ou sei lá, brincou muito, e aí eu prendia até ela fazer o xixi ou o cocô e soltava depois. Sim, é o ideal. A pessoa que não tem muito tempo, o cachorro vai ter que ficar mais tempo preso, mas é aquilo, não pode associar aquilo ao castigo, tem que ser um ambiente bem rico, onde o cachorro gosta de ficar, onde ele esteja acostumado desde cedo, né? Agora o importante é que tem 2 maneiras de você ensinar o cachorro, que é pelo desconforto ou pela recompensa. E o problema do mito da dominância é que ele incentiva o uso do desconforto como um método de educação. Não é? Tem gente que vira o cachorro de barriga pra cima, coloca a mão no pescoço. Exatamente, é o rolo alfa, né? Que bota a mão no pescoço, o cachorro de barriga para cima. Isso pro cachorro, as pessoas têm que entender que quando o cachorro exibe esse comportamento de dar barriga, é porque ele acha que vai ser assassinado, não é? Então você ameaçar de morte qualquer ser vivo faz um mal muito grande para ele. Quando o cachorro dá a barriga é porque ele desistiu de viver. Falou, tá bom, pode me matar. Mas e quando você chega e a Cleo dá a barriguinha? Não, é claro que isso se torna um aprendizado. Esse comportamento, ele nasce daí. Entendi. E o cachorro aprende. Eu ganho carinho quando eu faço assim. Exatamente. Aí você faz carinho, o cachorro aprende. Mas como é que não vai fazer, né? Exatamente. Mas o inicial, de quando o cachorro, né, o cachorro se abaixa inteiro e dá a barriga, o que ele está fazendo é evitar a morte. Então ele acha naquele momento que você está meio que adestrando pela ameaça de morte. Então não pode ser um tipo de educação bom, né? Então gera ansiedade pra caramba no cachorro, gera medo no cachorro, gera uma série de desdobramentos emocionais que, se você ensinar pela recompensa, não tem nenhum desse tipo de desdobramento emocional. Você tá falando negócio da morte, eu tô lembrando que no início, agora a Cleo não faz mais isso, porque eu tenho passeado mais com ela e levado mais ela pra cachorródromo. Mas no primeiro ano de vida dela, que eu levava pouco, ela não podia ver um cachorro na rua que ela fazia assim, tipo, aí eu tô pensando, ela devia achar que ia morrer, tadinha. Exatamente, ela tinha muito medo. Ela não faz mais isso. Né? E na minha cabeça eu pensava, ela é submissa. Ela tinha supressão condicionada, quando o cachorro desiste de viver. Né? Ou seja, é aquela última pode coisa me matar, que ele pode fazer. okay. Exatamente. E quando você adestra por isso, como, né, o César Milano, no caso que a gente está falando, ele incentiva isso. Né? Você colocar de barriga pra cima. E bota a mão no pescoço. Exatamente. Assim, você tá até o cachorro se acalmar. Né? Como é que isso pode ser um processo de educação? Eu vou te matar. Não pode ser um processo de educação. Então, Bruno, tem um canal aqui no YouTube que fala muito, né? Fala até de enforcador, e fala bastante de dominância, né? E aí tem um vídeo lá que eu fiquei assim, surtei. É um vídeo de uns filhotinhos comendo. E aí eu te mandei esse vídeo. Aí um dos filhotinhos fica brigando com os outros. E aí o rapaz fica falando, tá vendo? Ele é dominante. E o cachorro, o filhotinho, não deixa ninguém comer. Só ele come e quando os outros avançam, ele... Quando os outros vêm comer, ele avança nos outros. E o cara fica falando o tempo todo, ele é dominante. Existe isso de filhote dominante? Tipo, esse filhote é dominante? Esse filhote ele tem um alto potencial de retenção de recursos para comida, né? Ou seja, ele protege muito comida, para ele tem muito valor. No entanto, não quer dizer que ele vai conviver com outros cachorros durante a vida e que o outro cachorro vai preferir proteger o moço, por exemplo, dele, e ele não vai chegar perto. Também não quer dizer que ele vai defender a casa e que ele vai defender a matinha, que ele vai ser dominante em tudo. É para comida. Aquele comportamento é um comportamento específico para a comida. Para ele tem muito valor a comida. Porque a gente não sabe como é que foi o histórico de amamentação da organização dos filhotes. Não é? Então, assim, possivelmente está ligado a isso. Não é? Se ele conquistava sempre, ou se ele não conseguia conquistar, e aí virou. A gente não sabe o que aconteceu ali. Mas o fato é que ele tem ele retém muita comida. Ele não quer que ninguém se aproxime de comida. É específico para comida. É um comportamento específico diante de um determinado estímulo. É assim que os cães se comportam. Se você tem outros estímulos, os cães tendem a se comportar diferente para os outros estímulos. Comida para ele é importante. Em outra configuração, por exemplo, de brincadeira, ele pode até ser medroso, Sim, não quer dizer nada. Inclusive com comida.
Se ele vai viver com outro cachorro que ainda que defende mais do que ele ainda, ele vai procurar defender o brinquedo, defender a família. Não quer dizer que ele é um macho alfa? Não, claro que não. Ele só tem naquele grupo de cães, ele é o que protege mais comida. É só isso, mais nada. Não existe nada de dominância. A pessoa pode crer que seja dominância. Não estou tirando o direito de crença de ninguém. Agora, o fato é, aquele cachorro ele retém comida. E só comida. Então, eu teria que fazer esse teste com 10 recursos diferentes que não sejam comida. Aí vamos ver se ele vai proteger mais do que os outros esses 10 recursos. Né? Aí a gente volta a questionar o mito da dominância e começa a conversar de novo. Mas um vídeo com comida é um vídeo específico para comida. Eu só sei com o meu celular, até que eu nunca perdi. Ele fica grudado na minha mão. Exatamente. Então, você vai brigar por ele. Né? Então, cada um tem sua retenção aí diferente. E assim, até os adestradores modernos que usam colar eletrônico, né, colar de choque, que usam o reforço negativo e a punição como metodologia, eles também estão abandonando o mito da dominância, porque eles são também caras inteligentes, que usam a ciência para o trabalho deles. Não é? Então eles falam, porra, né, o mito da dominância caiu, então eu vou trabalhar com a ciência do reforço negativo. Né? Então vou gerar um desconforto propositadamente para conseguir um resultado. Porque não quer dizer que não funciona. Funciona. Se funcionar, tudo funciona. E funciona rápido. Porém, você vai estar afastando seu cachorro de você. Mas eles mesmos já não falam mais em mito da dominância. Porque eles sabem, ó, isso é balela, isso foi desconstruído, já não é mais a realidade. Então eu vou continuar usando porque funciona. Né? Isso é muito comum nos esportes, né? Schutzson, que é aquele ataque, né? Treinamento de cães de polícia, né? Algumas pessoas de faro treinam assim também, né? Causando um certo desconforto. Enfim, essas coisas de função, do cachorro de função. O enforcador faz isso, né? O enforcador faz isso. A gente tem um vídeo aqui, gente, a gente tem uma série, na verdade, uma playlist, eu vou colocar aqui em cima, que é uma série com 5 vídeos por que você não deve usar enforcador no seu cachorro, com o Bruno Leite. Então tem um motivo emocional, um motivo de saúde, são 5 motivos por que você não deve usar enforcador no seu cachorro. Ah, Alina, mas o meu cachorro Rottweiler de 40 quilos. Você tem que ensinar ele a passear, né? A não puxar. Sim, tem que educar. Né? Tem que educar. Tem que educar. É diferente o seguinte, essas pessoas que usam reforço negativo para esporte e tal, para eles, muitas vezes, é menos importante o desdobramento emocional porque são cães de trabalho, são ferramentas. Não é um cão, muitas vezes, que vive dentro da sua casa, como é a maioria dos meus clientes, que eu trabalho com isso, não é? Com área comportamental, não é? E o público do canal também é esse, né? De gente que vive com o cachorro, um relacionamento, dentro da família, que vive dentro de casa, e aí a gente tem que levar as emoções em conta, porque tem ansiedade de separação, tem medo, tem um monte de coisa, não é? As pessoas que usam o cachorro como ferramenta de trabalho talvez não liguem tanto para o desdobramento emocional, porque conseguem um resultado, né? Talvez um professor de judô ligue menos para o resultado. Se o aluno dele é campeão brasileiro de judô, talvez ele não ligue tanto para se aquele aluno dele tem outros problemas emocionais no decorrer da vida dele. Ele continua construindo um campeão, não é? No entanto, os pais dele têm que estar muito atentos de, um monte de desdobramento emocional aqui e tal, eu vou ter que cuidar disso. O professor de judô talvez não ligue muito, assim como o adestrador de trabalho talvez não ligue muito, mas aí você tem que procurar um adestrador de comportamento também para tentar balancear o que está acontecendo. E assim, Alina, eu tenho até um vídeo aí para indicar, que você pode colocar aí no link, aí para o pessoal ver. Tá, vou botar na descrição do vídeo, tá, gente? Que é o biólogo, né, o Dr. David Mack, que ele é o cara que popularizou o termo macho alfa, né, o lobo alfa, né, nos Estados Unidos, na década de 70, se não me engano. Ele lançou um livro que vendeu mais de 100 mil cópias, foi um best-seller e tal. E tem um vídeo dele, inclusive legendado em português, dele pedindo desculpa para os cães atuais. Ele falou, eu errei, não é? Quando eu popularizei, não foi ele que criou, não é? A ideia de lobo alfa, é muito anterior a ele, mas quando ele popularizou essa ideia, que acabou destruindo, né, como ele fala, destruindo a vida dos cães modernos, quando ele associou essa ideia de macho alfa, de liderança, né, a também criação dos cães. Então tem esse vídeo que é muito emblemático do Dr. David Mack pedindo desculpa por ter estragado os relacionamentos dos cachorros com os donos. Caraca. Você trouxe um livro aqui, né, pro pessoal? Sim. Esse é um livro que eu sempre falo, as pessoas podiam perguntar, antes, quando buscassem um adestrador, perguntar, você leu o Consenso? Vai perguntar o que o adestrador achou do Consenso. Se ele leu o Consenso, achou o Consenso um livro muito bacana, você pode contratar. Se ele não leu o Consenso, você nem contrata. Se ele achou ruim, você contrata menos ainda. Não é? Porque, assim, se ele achou ruim. Eu ia perguntar para você como escolher um adestrador para o cachorro, mas agora pois escolhe pelo Consenso. Primeiro vocês comprem esse livro. Esse livro é um dos poucos que a gente acha em livraria comum mesmo. Né? Ele foi lançado no Brasil, a editora Record. Tem
300 e poucas páginas. Mas é um livro excelente para você conhecer como funciona a cabeça do seu cachorro, a evolução dos cães. Aqui tem quase todos os principais estudos que derrubam o mito da dominância. Isso não é um merchan, tá, gente? A gente não ganhou nada para falar desse livro. Mas o livro está até bem surrado, que é um livro meio antigo. Todo sublinhado aqui, todo escrito. Então é um livro que eu indico para quem quer entender, e principalmente para os adestradores, né? Se o adestrador não leu o consenso, ele tem que ler. Se ele leu e parou na página 60, 70, porque o começo é meio mais chatinho, mas depois ele cresce muito esse livro, também não adianta. Tem que ler ele inteiro. Tem que estudar, né, Bruno? Tem muita informação. É de quando esse livro? Esse livro, se eu não me engano, é de 2011. Deixa eu ver aqui. E quem traduziu ele, quem traduziu não, quem foi o Tomás Spiegel. Quem fez a revisão técnica dele foi o Tomás Spiegel do... Ele é ótimo, do Adestrador Online. Adestrador Online. Foi ele que fez. 2011. Então, é muito recente, chegou no Brasil né? em 2012. É muito recente. Chegou aqui pra gente, nas livrarias mesmo, aproximadamente em 2012. É tudo muito novo. Mas aí é impossível você ler um livro desse, né, pautado na ciência e continuar acreditando no mito da dominância. É impossível. Né? Por isso que eu acho que todo adestrador deve ler. Se não acreditar, leu errado, tem que ler de novo. Tem que ler novamente, porque não entendeu direito. Aí pode vir aqui tirar as dúvidas, né, que a gente ajuda. Mas é um livro que mudou a vida. Eu cheguei a ouvir de uma adestradora o seguinte, eu não vou falar o nome, evidentemente, mas falando que, olha, eu nunca vou ler esse livro. Eu perguntava para ela, por que você nunca vai ler esse livro? Porque os adestradores ficam muito estranhos depois que lêem esse livro. Ou seja, porque adquirem conhecimento, mudam as ideias e ela prefere continuar na zona de conforto sem mudar a ideia, porque está fácil para ela. Né? Mas mudem sempre, estejam dispostos a mudar, aprender, sair da zona de conforto, buscar coisa nova, buscar conhecimento, isso é o mais importante. Consenso, do John Bradshaw, que é um biólogo e especialista em evolução animal e evolução canina. Cara, quer um desafio maior? Tipo, eu não só acreditava eu não só acreditava na liderança, na dominância, na liderança, como eu tenho vídeo, eu tenho registrado no canal que eu era líder, que você tem que ser o líder, como ser o líder. E tô aqui falando que isso não existe mais. Então, assim, eu tenho registrado uma coisa que eu falava. Então, todo mundo tá passível de mudar de ideia baseado em estudo, né? Eu usei muito enforcador também, quando comecei a adestrar. Usava muito esse método também, achava que era uma teoria, até estudar mais. A gente vai estudando cada vez mais e vai vendo que é ultrapassado e vai cada vez e vai aprendendo novas técnicas. Isso é o essencial, não é? Porque às vezes as pessoas não saem disso porque não aprendem técnica nova, não é? Tem que entender que você tem que usar o reforço positivo, que você tem que recompensar os comportamentos que você quer, não é? Ignorar os que você não quer, evitar que o que você não quer aconteça, não é? Restringindo o espaço, cuidando do ambiente. Não deixando tudo espalhado, não deixando lixo no chão. Tem que ter um manejo do ambiente. Então, manejando bem o ambiente, reforçando os comportamentos que você quer, você consegue resultados fantásticos sem nenhum desdobramento emocional. Isso é o principal. E aí você reforça muito, porque você passa a ser um agente reforçador. O cachorro vem em você, alguém que reforçador, alguém que recompensa, alguém que dá carinho, alguém que brinca, alguém que dá comida, e não alguém que pode brigar, alguém estável que pode brigar a qualquer momento. Que ele pode ir, mas não pode ir com os dois pés. Então, quando o cachorro mergulha de cabeça em você, aí você eleva a relação para um nível muito mais alto. Que bom que a gente está focando na relação, né, com o cachorro, e não só aquele cachorro de quintal, aquele cachorro que a gente quer que obedeça, mas sim na relação que a gente tem com esses animais, que são incríveis, né? Eu digo que são anjos, assim, só merecem coisa boa, porque não tem nenhuma maldade no coraçãozinho deles. E que bom que eu tenho esse canal de comunicação, e que eu te conheço, e que você está aqui gravando esse vídeo comigo pra gente poder difundir. O meu propósito com tudo sobre cachorro sempre é ensinar como cuidar melhor dos cachorros, para que eles sejam mais felizes, as pessoas também, e trazer coisas novas, sabe? Estudos novos e métodos mais interessantes, assim como enriquecimento ambiental, que eu não conhecia, agora eu tô conhecendo, já quero trazer pro canal. Porque, assim, eu quero que as pessoas conheçam as coisas que a gente conhece, né? Esse livro fala, inclusive, que o seu cão te ama. Ele mostra lá com números que o cachorro te ama. Esse vai ser outro vídeo que eu vou querer fazer com você. Tá bom? Então é isso, Bruno. Muito obrigada. Eu acho que a gente está cumprindo aqui um papel social mesmo, porque esse vídeo vai ficar aí pra posteridade no nosso canal. E eu espero que muitos adestradores vejam, que todo mundo que tem cachorro veja, né? Mas eu espero também que muitos adestradores vejam, porque os adestradores eles replicam para mais cachorros. Então, quanto mais adestrador tiver consciência, né, e souber da queda da dominância,
melhor, né, pros cachorros em geral. E, gente, procura sempre um adestrador que use método positivo, né, método de adestramento positivo. Ou pode perguntar se ele leu o consenso, o que ele achou disso. Boa. Então tá bom, o recado foi dado, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo abriu sua cabeça, você aprendeu alguma coisa nova aqui, clique em gostei e divulga nas suas redes sociais. Pega o linkzinho desse vídeo, joga no Facebook, faz print, coloca no Instagram, manda nos grupos de WhatsApp. Mais gente precisa saber desse assunto, porque esse assunto não pode ficar só com a gente. Esse assunto tem que ser difundido pra sociedade. Cada vez mais a gente tem mais cachorro, hoje em dia tem mais cachorro que criança nos lares brasileiros. E cada vez mais a gente precisa ensinar as pessoas a ter uma relação boa com os cães, tá bom? Bruno, sem palavras, como sempre, você é meu ídolo, sem palavras pela sua presença aqui, muito obrigada de verdade, obrigada pela parceria de anos já, não sei nem como é que a gente se conheceu, eu tava pensando, como é que eu conheci o Bruno? Foi no comecinho do terapeuta de cães quando eu sobre cachorro. Tem 6, 7 anos, As duas marcas começaram juntas. Então tá, muito obrigada e siga a gente nas redes sociais, as redes sociais do Bruno vão estar na descrição desse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo e divulga pra todo mundo que você puder pra ajudar a gente, tá bom? E ajudar os cachorros também, claro. Eu sou a Lina Medina, criadora do canal, me segue lá no meu Instagram pessoal também, @LinaMedina, pra saber minha rotina com as minhas cachorras e a gente se vê com mais dicas no próximo vídeo, segunda a sexta, às 8 da noite, aqui no canal. Um beijo, tchau!